Então assim, ó, o que acontece, tá? A gente vai lá hoje e recolhe, se for uma receita de até 15 mil reais por mês, eu vou recolher 6% de imposto, tá? Ou seja, 180 mil por ano. Se eu tiver na CLT, eu vou recolher 40% de imposto, tá? Então vai ficar 11% para eles roubarem no INSS e mais 27,5% para eles roubarem sem fundo de origem. Beleza? Qual que é o melhor cenário, tá? O melhor cenário é você montar uma pessoa jurídica, né, ter o seu CNPJ e se você trabalha mais de um, então, por exemplo, eu vou lá trabalhar como corretor de imóveis e vou trabalhar com a Luane, nós dois vamos ser corretor de imóveis. Se são duas pessoas, elas têm que estar associadas uma à outra. Senão qualquer uma delas pode entrar e pedir vínculo, entendeu? Então eles têm que fazer aquilo que a gente chama no direito civil de prestação de serviço, e quando a gente fala do corretor de imóveis, a gente fala de um contrato de corretor associado, tá? É fundamental que vocês entendam isso e leve para o amiguinho, porque veja só, o Estado está sem dinheiro, tá? A cada dia que passa, eles estão buscando outras fontes de renda. Uma delas vai ser fazer o quê? Ir autuar as imobiliárias, tá? Então, se você tem uma parceria, ou se você trabalha dentro de um guarda-chuva de uma imobiliária, é fundamental que você pense, procure lá o sindicato, pode falar diretamente comigo, ou falar no telefone do sindicato direto. Qual é o telefone lá? Telefone do sindicato? WhatsApp? A gente não sabe. Mas pode falar no meu celular, 419-8421-6639. A IA resolve para você. Beleza? Mas tem o site lá, sindimóveis.org.br, tá? Então, pense o seguinte. Se você é corretor, e daí tem a menina de hoje, assim, eu fiquei bravo. Ah, mas eu não preciso fazer meu CNPJ porque eu compro a nota. Se você comprar uma nota, quem está recolhendo imposto é aquela empresa, não é você. Entendeu? Então você está recebendo dinheiro na tua conta pessoa física e você tem que tributar em 40%. 27,5% do INSS e 10% ou 11% do INSS. O telefone do Sindimóveis, em princípio, se não está errado, é 99-746-0053. Tá bom? Então, entenderam? Ah, vou trabalhar como corretor. Não quero abrir CNPJ, não quero fazer o contrato de corretor associado, não quero emitir nota. Vou fazer outra coisa. Por quê? Se você tem que recolher a nota de 6%, mas você tem o CNPJ e não emite a nota, o fisco te pegando, você vai pagar uma multa, que a multa para o Estado é boa. Quanto que é a multa? Você sabe ou não? Se você sonegar imposto? 80%. Então, 80% do valor devido. Então, ao invés de você recolher os 27,5% na pessoa física, daria 50 e alguma coisa. Lembrando que eu sou advogado, então todos os números que eu falo você confirma. E se for no teu CNPJ, que você deveria pagar 6%, você vai pagar mais de 10%, beleza? Então, prestem muita atenção. Corretor que trabalha na pessoa física tem dois riscos. Primeiro, tributário, e o segundo, de responsabilidade civil. Vejam lá, eu fiz uma dúzia já de palestras sobre isso, sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis, inclusive lá no CRES São Paulo, está lá o vídeo gravado, na Quarta Nobre, inclusive. Então, tomem cuidado, beleza? A gente vai hoje, então, como eu falei, fazer um pupurri. Queria agradecer aqui a quem veio. Quem veio em todos os encontros? Levanta a mão. Todo mundo que veio aqui em todos os encontros tem um chopp por minha conta lá no bar, tá? Tem um. Quem não veio tem que pagar, mas vai pagar só o segundo. Não, vai pagar só o primeiro, o segundo também a gente dá. Para quem não bebe, daí toma água. Eu também não bebo, então a gente vai tomar água. Mas a água é paga, tá? Tem da torneira, que é de graça, mas tem a paga. Então eu queria só fazer rapidamente para vocês um pupurri do que a gente viveu até hoje, para a gente daqui ir para adiante. Então pensa o seguinte, o corretor de imóveis é um cara, nos termos do artigo 3º, que faz o quê? Compra, venda, locação, permuta e... o que mais? Avaliação mercadológica, tá? Nos termos do parágrafo único do mesmo artigo 3º da Lei 6530, a pessoa jurídica vinculada ao CRES também tem os mesmos direitos e obrigações, também faz a mesma coisa.
Então, tem diferença da imobiliária para o corretor? Nenhuma. Nenhuma. Beleza? Só você ler lá o artigo 3º, parágrafo único, o artigo 6º e o artigo 20 da Lei 6530 de 71. Corretor de imóveis faz prestação de serviço? Não faz. Artigo 722 do Código Civil, que é uma lei que entrou em vigor em 2002, fala que o corretor de imóveis é uma pessoa não ligada a outra, faz assim, câmera, põe o dedinho assim, ó. Não ligada a outra, por mandato. O que é mandato? Mandato é que vocês façam por advogado de vocês, né? Ou prestação de serviço. Indo adiante, no meu contrato com o meu locador, eu vou exigir dele uma procuração? Se eu exigir, eu estou transmudando aquele meu contrato, ó, que bonito, né? Que é um contrato típico do 722 para um contrato atípico, que daí é um contrato mandato. No contrato mandato, eu sou obrigado a colocar uma cláusula no contrato de administração. Se eu vou escolher o locatário, qual é o critério? Qual vai ser o critério? Que ele tenha R$1 bilhão na conta, ou que a seguradora aprove a ficha dele, ou que ele tenha um score acima de 800. Dane-se o critério. Você vai escolher com o seu locador. Beleza? Se você não colocar isso no contrato, o que vai acontecer? Você agiu com um excesso de mandato, porque você escolheu o cara que você quis. Se você escolheu o cara que você quis, à luz aí do Código do Consumidor, você responde solidariamente pela dívida. É bem fácil, né? Se você não pegou, tem lá, a gente já tem 6 horas de aula gravada desse curso. Lembrando que a partir do dia 31 de dezembro ele vai sair da internet, depois no que eu vou vender por R$10 mil o mês. Brincadeira. Mas por dia, né? Dá uma grana. R$1.000, tá bom? R$1.000, fechou. Aí no segundo encontro, o que a gente viu? Garantias. Qual que é a melhor garantia? Qual que é a melhor garantia? Seguro fiança. Ah, meu Deus do céu, lá que o locador escolher, né? O presidente vai pagar um chopp para quem acertou. Então, pense o seguinte, divida, né? Divida com o seu amiguinho locador tudo, tá? Então o locador que decide. Ah, não sei qual que é melhor, tanto faz. Aí você manda para ele um portfólio de todas. Se você não souber explicar, manda um vídeo meu, pede para ele que eu explico para ele, não tem problema nenhum. Porque se você conseguir fazer um contrato com ele decente, não vai precisar contratar um advogado, né? Mas se precisar contratar um advogado, você vai ganhar o processo. Aí fica mais fácil o nosso trabalho, meu, da Luane, do Silvio, tem vários advogados aqui hoje da Ana, beleza? A ideia desses cursos é só isso, é só ajudar vocês no dia a dia, para que se vocês vão do advogado, vocês deixem o trabalho do advogado mais fácil. Pode falar. Nesse caso, quando você coloca o proprietário do imóvel, né, junto, para escolher o locatário, tem a obrigatoriedade dele assinar com uma anuinte ou alguma coisa assim? Eu gosto quando o locador assina o contrato de locação. Entendeu? Eu acho que a imobiliária não deve assinar o contrato de locação. Por quê? Se lá na frente der uma M, o juiz vai falar, porque a imobiliária escolheu. Você fala assim, ó, juiz, você sabe ler? Está escrito aqui o nome de quem? Está escrito o nome da imobiliária ou o nome do locador? O locador pode te processar por uma merda que está escrito no contrato? Se você assinou no lugar dele, pode. Porque ele vai alegar excesso de mandato. Agora, se ele assinou, ele que se dane. Lembrando que no Brasil existe um artigo, que eu não sei de cabeça, que é bem bonitinho, que fala o seguinte, a pessoa que não está apta para a vida civil já pode ser interditada. Se ela não está interditada, ela não pode falar que ela não leu o contrato. Embora a gente tenha muitos juízes e o judiciário está se inclinando para falar que, coitadinho, ele é para o suficiente, ou ele é um tonto, mas não deve ser assim, tá? Aí, das garantias, o que eu tenho que pensar? Qual que é o meu imóvel? Que imóvel que é esse, né? Poxa, a minha casa tem, sei lá, 200 mil de imóveis dentro. Eu vou alugar com fiança locatícia? Talvez não. Porque a fiança vai cobrir só a parede, vai cobrir só a porta, só o rodapé, a pintura interna e externa, vai cobrir os aluguéis, mas ela não vai cobrir o furô que custou 30 mil reais, ou o meu sistema da piscina que é igual ao da Plaenge. Entendeu? A seguradora não cobre. Se tiver da bisturi. A seguradora não cobre, porque a seguradora não cobre aquilo que é eletrodoméstico. Entendeu?
Mas aí, como que eu faço então? Não alugo? Vendo? Fico morando lá? Título de capitalização, né? Ou o seguro da Loft, também fantástico, né? Que não é o seguro, você faz lá o aporte no tesouro direto e o dinheiro fica lá na conta e a imobiliária tem acesso a esse dinheiro. Então, poxa, se o meu imóvel tem um risco de 300 mil reais, eu quero uma garantia de 300 mil. Beleza? Direito imobiliário, ele é muito fácil. Só que ele não é fácil para você fazer sozinho. Né? Sempre que você vai alugar uma casa de 20 metros quadrados ou 30 metros quadrados que tem nada dentro, cara, até o porteiro pode alugar. Agora, quando você começa a pensar em outros tipos de imóveis, e o intuito dessa aula hoje é isso, é mostrar que o mercado imobiliário de locações não é feito só de taxa de administração, não é feito só do dia a dia que vocês estão acostumados, tem coisas muito maiores, muito mais legais. Entendeu? Só que eles têm que pensar um pouquinho, eu odeio esse termo fora da caixa, né? Mas tem que pensar um pouquinho olhando de cima a coisa, sabe? Por que eu estou fazendo essa contrato de locação? Né? Qual que é o objetivo? Qual que é o bem? Não é uma locação de 3 mil por mês, é um imóvel que vale 200 mil. Então o risco é esse, tá? Depois a gente foi para a aula de locação residencial e aí eu só vou trazer 2 itens, tá? Primeiro deles, se eu estiver falando de locação residencial, o artigo 46 e 47 e do 1 ao 47, beleza? Locação residencial, são esses artigos. Locação comercial, esquece o 46 e 47, não se aplicam esses 2. Todo o resto da lei se aplica, beleza? É fácil. Se for locação residencial, 46 e 47. Se não for locação residencial, o resto, tá? Aí eu posso ter, num prazo de locação de 12 meses, posso ter 12, né? Posso ter 13, 14, 15, 11, 10, 9, 8, 7, lembra? Que até eu fiz uma piada lá, dei um monte de chocolate. Porque vocês falaram que tinha contrato de 12 meses. Não tem. A lei fala em 30 mais 30. Né? Menos de 30 mais 30. Então, se for um contrato de menos de 30 meses, fiz a locação por 18 meses. Acabou que ficou 20. Posso tirar ele com 21? Notifico por denúncia vazia, 30 dias ele cai fora. Certo ou não? Não. Ai, que delícia. Isso é uma música para o meu ouvido. Não. Ele fica daí por 5 anos no imóvel. 47 inciso 5º. Beleza? Lembrando que nem eu sei os artigos de cabeça, só você olhar lá, mas olha no planalto.gov, não no ChatGPT. Porque se você perguntar no ChatGPT, ele fala que o artigo 46 tem o inciso 3º, que não tem, tá? Tranquilo? Se passou o prazo do contrato de 12 meses, posso cobrar 12 meses, no 13º mês, eu quero tirar o caboclo do imóvel, posso dar com despejo? Posso. Posso? Tenho que notificar? Não tenho. No término do contrato, 30 dias após o término do contrato, eu não preciso notificar por despejo, porque o contrato está encerrado, beleza? Agora, se foi para o 14º, me ferrei. Se no 12º eu quiser renegociar o aluguel, eu posso renegociar? Posso. Se o cara não concordar com o valor do aluguel, o que eu tenho que fazer? Arrancar ele do imóvel. Eu não posso fazer um aditivo, tá? Isso é ilegal. Todas as imobiliárias que eu conheço fazem e isso é ilegal. E eu, ao contrário de muitos advogados, não tenho problema nenhum em advogar contra a imobiliária, tá? Se você não é meu cliente, o problema é teu. Então eu vou usar isso e eu vou ganhar em juízo. Tome muito cuidado. Mas a gente faz há 30 anos. Você está fazendo errado há 30 anos, não interessa. Porque é só olhar a lei. A lei fala, no 47, que você, passado o prazo do contrato, ele vai ser por prazo determinado. E no 46 também. Quando que eu tenho contrato sucessivo? Só na locação não residencial. Então, na locação residencial, e por que tem? Porque ele fala o seguinte, se você ficar por 5 anos na locação e por 3 na mesma atividade, mesmo que somados os contratos sucessivos, é o único lugar que está escrito contrato sucessivo, é nesse artigo. Por isso que dá para a gente deduzir que no outro não existe, tá? E aí, entrando já no nosso esquema de hoje, lembra que eu brinco que a locação residencial é o contrato de criança e locação não residencial é contrato de adulto? Por que isso? Porque a locação não residencial, ela é uma norma que ela tem um caráter de business. Eu estava revendo a palestra no passado, todo mundo deu risada do que eu falei, esse ano ninguém riu. Que é o business, né? Então, eu vou exercer minha atividade de mercancia, ou seja, eu sou uma empresa. Se eu sou uma empresa, eu, logicamente, tenho uma equipe jurídica, contábil, mais ou menos, né? Então eu estou num outro patamar, eu não sou hipossuficiente. Então eu tenho o poder de argumentar. Quem é maior,
o Walmart ou o McDonald's? Cara, tanto faz. Eles têm dinheiro para pagar o advogado que quiser, para contratar o engenheiro que quiser, para fazer o que eles quiserem. Então, não há hipossuficiência na relação entre pessoas jurídicas, em tese, tá? Pelo amor de Deus, tem. Mas em tese não tem. Então, se eu quiser fazer um contrato enquanto pessoa jurídica de 1 mês, eu posso? Posso. Passado esse prazo do meu contrato de 1 mês, eu tenho que esperar 5 anos para poder tirar a empresa do estabelecimento? Ou não? Lembra? Artigo 46, se passar o prazo do contrato, eu só tiro depois de 5 anos, certo? Não, né? Não, porque é pessoa jurídica. Isso, pessoa jurídica. Parece bobo isso, mas todo dia me perguntam isso. Ah, o contrato de locação PJ passou o prazo e agora o que eu faço? Você vai notificar ele vai sair em 30 dias e está tudo certo. Se você for orientar um inquilino a fazer um contrato de locação comercial, o que é importante? Filho, você quer ficar nesse imóvel? Ou você acha que você vai ter dinheiro para comprar um outro lugar? Ah, não, aqui eu acho que eu vou me estabelecer, eu quero ficar aqui. Qual o prazo que tem que ter esse contrato, então? Qual o prazo que tem que ter um contrato de locação não residencial? Alguém? Não? 5 anos. Para o empresário, agora para o locador não é bom. 5 anos. Isso é bom para... Para o locador que não sabe o que é da vida. Porque se eu tenho um imóvel comercial, se eu sou locador, eu tenho que querer o meu imóvel locado. Se eu quero o meu imóvel locado, eu quero locado para o resto da vida. Então, essa desculpa aí não existe, tá? Isso daí não existe. Pode falar. Por exemplo, você aluga um imóvel comercial. Cadê o outro microfone? Agora vai gravar aqui. Isso. Eu vou dar o número do Cid Imóveis antes, porque aí com vergonha. Você nunca liga para mim? É o seguinte, você aluga um imóvel residencial, comercial, por exemplo, uma Não tem copo aqui em barbearia. cima. Mas quem aluga é uma pessoa física. Como é que fica? Então, mas não fica. Por quê? Pessoa física tem fundo de comércio? Não tem. Entendeu? Então, tem coisas que a gente fala que são do direito, tem coisas que a gente fala que é da gambiarra. Isso seria uma gambiarra. Eu até estou numa situação hoje. O que aconteceu? Quando a pessoa foi alugar o imóvel, era um barracão e ela tinha acabado de abrir o CNPJ. Então ela tinha um histórico financeiro muito bom, mas não tinha o CNPJ, não aprovava nem para comprar um BID. Entendeu? O que eles fizeram? Assim, não, então a gente vai fazer a locação na pessoa jurídica, tá? E aí quando o negócio, criar corpo, porque eles não tinham nem dinheiro para garantir a locação, não tinha nada. Tinha nada, nem garantia, tinha nada. Foi no fio do bigode. Daí ele falou o seguinte, não, em 6 meses eu vou faturar 600 mil reais. É 100 mil por mês de fatura, só que eu estou faturando numa outra empresa e eu vou migrar para essa e eu quero ter esse contrato. Teve uma cisão lá, foi feita uma divisão das empresas e tal. Daí a gente falou, beleza, esperou então passar esse interregno de tempo, e aí agora a empresa está com o nome bonitinho e tal, a gente vai fazer lá a alteração contratual. Qual que é o problema jurídico disso? Vai ser feito um novo contrato. Porque eu até posso ceder esse contrato, mas como ele é um contrato de pessoa física para pessoa jurídica, a pessoa não vai ter vantagem nenhuma. Então a gente vai fazer um novo contrato e vai começar do prazo do zero. Ela não vai poder aproveitar lá o contrato sucessivo, tá? Por isso que eu gosto quando o corretor de imóveis, você vê como tudo tem uma coisa a ver com a outra. Faz o seu CNPJ. Porque hoje eu estou fazendo CNPJ, mas eu estou no guarda-chuva da imobiliária X. Mas amanhã, se eu quiser montar minha lojinha própria com o meu nome, eu já tenho histórico, eu já tenho o CNPJ há muitos anos. Eu brinco que se eu tivesse feito CNPJ em 2008, eu já teria empresa há mais de 20, mas eu fiquei no guarda-chuva de um outro escritório por muitos anos. Então meu CNPJ é novo, só tem 4 anos. Entendeu? Pode falar. Esse PJ corretor tem que fazer o contrato corretor associado? Então, vou só explicar isso bem rapidinho, porque assim, é técnico demais, mas eu consigo explicar facinho. Eu sou muito inteligente, brincadeira. Pensa o seguinte, o juiz do trabalho ele vai a todo momento anula o contrato PJ, certo? Então você vai lá, entra com a ação e consegue tirar lá, porque o juiz do trabalho não sabe a diferença de PJ e PF.
Então ele fala que tudo é fraude, todo mundo é bandido, tudo é fraude. Se ele pegar o teu contrato PJ e falar que é fraude, você está vinculado ao sindicato. Entendeu? E o sindicato não está em conluio com ninguém para mascarar a relação de emprego. O sindicato tem poder. Para isso é que serve o sindicato, para brigar por vocês na sociedade. Entende? Então, e aí, se o Sindimóveis não concorda, se o FENAS não concorda, se a puta que não concorda, não é problema meu. Porque eu sou advogado trabalhista, de essência. Né? Se você digitar no Jus Brasil, lá a maior parte dos processos foi trabalhistas. E eu conheço o juiz do trabalho. Se eu chegar com uma defesa lá de uma imobiliária e falar assim, ó, esse cara aqui, ele era PJ, ele emitia nota fiscal e ele estava igual ao sindicato. O juiz vai virar pro cara e falar assim, doutor, que palhaçada que é essa? Porque eu só anulo um contrato civil quando houver erro. E o que é o erro? O erro é você, no momento de uma contratação, ser enganado. Por exemplo, eu ontem fui comer um pastel de frango catupiry, recebi um de carne. Entendeu? Na hora eu vi o erro ali e já corrigi. Lógico, eu dei uma mordida bem grande para comer os dois, né? Vocês entenderam? Então, assim, o erro tem que ser imediato. Não dá para o corretor ficar 10 anos como corretor associado, PJ, com uma homologação do sindicato, e daí falar, eu não sabia que era PJ, eu achei que a minha carteira estava assinada. Porque é isso que ele tem que fazer para conseguir o vínculo. Entendeu? Daí daqui a 3 meses muda, sai a decisão da STJ e eu estou totalmente errado. Não. Cara, isso é muito sério, tá? Se o Estado mudar isso, pode pegar e ir para o Paraguai. Porque daí acabou. Se a gente não conseguir manter a legalidade da pejotização, esqueça. Porque todos vocês vão ser tributados em 30%, pelo menos, ao invés de 6%, como é hoje. Tá? Beleza? Tá respondido? Show. Aí é mais ou menos. Depois tem uns advogados bons que explicam isso na internet. Lá. Tem até um podcast com o pessoal do sindicato lá. Ficou bom? Só para finalizar essa ideia... Eu tenho uma locação então não residencial e eu tenho um escritório de advocacia. Dali 2 anos, eu fiz um contrato de 4 anos e meio. Dali 2 anos, eu desisto da advocacia e monto um podcast. Fico com o podcast 1 ano e meio. Daí o podcast está dando certo, eu vou lá e começo a beber demais e monto um bar. E aí o cara vai e aceita, né, prorrogar o contrato por mais 6 meses. Então eu tinha 4 anos e meio e prorroguei por mais 6 meses. Se eu não estou errado, eu fiquei daí então 5 anos no imóvel, certo? Eu tenho direito à ação renovatória? Não tenho, porque eu tenho que ter 3 anos da mesma atividade, tá? E para que serve você ter um contrato de 5 anos? Isso é muito difícil, tá? Eu nunca fiz uma ação renovatória, porque nunca um cliente meu teve direito. A gente já ameaçou fazer, já notificou que ia fazer, já brigou, já esperneou, mas a gente fez um acordo. Por quê? Quais são os requisitos da ação renovatória? Nunca ter atrasado um aluguel. Eu disse nunca. Nem o consectário. O que é o consectário? Seguro incêndio, IPTU, se for um condomínio, um barracão industrial que esteja dentro do condomínio, a taxa de condomínio. Tá? Então, como todos os clientes que me procuraram tinham pelo menos um boleto, tinha um boleto só, nos últimos 5 anos de inadimplente, ele pagou depois, ele não tem direito à ação renovatória, tá? E qual o prazo da renovatória? De 12 a 6 meses antes do contrato. Então você vai fazer um aditivo contratual, você tem 6 meses para negociar. Então, estou com o imóvel lá 5 anos, eu 6 meses, 1 ano antes vou lá e falo assim, locador, quero ficar mais 5 anos, beleza? Ele fala, beleza, sem problema nenhum, nós vamos dobrar o valor do aluguel. Entendeu? Daí o que você faz? Se aceita, renova, aí você entra com o processo para diminuir o valor do aluguel. Porque a cada 3 anos você pode diminuir o valor do aluguel, certo ou errado? É muito complexo, né? Deus, advogado, certo ou não? Tá errado, né? Sabe por quê? Porque se eu aceitei um novo contrato, eu não posso reduzir depois, porque eu tenho que esperar os 3 anos. Então, só com 8 anos que eu poderia reduzir. E um cara caiu bem nessa, ele me procurou. Não, porque o advogado falou que dá para revisar. Eu falei, não dá, cara. Por quê? A tua última renovação foi 3 anos. E já aconteceu o inverso também. O cara aceitou reduzir e aí ele queria aumentar 1 ano depois. Só que não, porque só pode rever a cada 3 anos. Legal, né? Boa? Essa é a minha contribuição
sozinha da apresentação de hoje, tá? Já vou deixar o convite para vocês aqui para quando a gente terminar. Hoje a gente vai fazer diferente, a gente fica lá embaixo batendo papo, a gente vai lá no bar, beleza? Cheguem aqui. Tem. Vou levar o salgado pra lá, né? Vamos. Nós vamos levar o salgado para lá, tá? E os doces também. Cadê aquele outro? Vamos ficar lá direto. Eu vou ficar com você, vai. Eu vou ficar com você, daí aí o Marcelo vai fazer a... Então, já fazer o teu. Cadê o passo slide? Não, a gente vai só introduzir os temas. Desculpa, mas agora só eu e a Luane vamos falar, tá? Vou cortar o microfone aqui do Lobo. Só um pouquinho. Eu vou trocar o slide, peraí. Daí depois a gente volta para esse slide, Tá bom. tá? Então, deixa eu só, antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é Marcelo Freitas, sou proprietário da Realtor Brasil, corretor de imóveis, inscrito no Cresce número 10.050. Fiz o curso com 16 anos em 1991 e em 1993 fiz a minha inscrição no Cresce Paraná. De lá pra cá, vamos fazer já. Faz 32 anos que pago o Cresce, logo eu vou ser remido, né? Só não vou ser porque é por causa da idade. Mas já deveria, o Raimundão aqui já é remido, né, Raimundo? Já. Mas enfim, atuante aí no mercado imobiliário todos esses anos. Nunca deixei de participar do mercado ou Pode falar. Trabalhando com imóveis, só um pouquinho. Então. Ou trabalhando com imóveis residenciais, comerciais, lançamentos, loteamentos, invasões e por aí vai. Mas, enfim, quando você começa na carreira, você acaba tendo que ser obrigado, né, a aprender assim, no peito e na raça, trabalhar para ganhar dinheiro, né, que não é fácil. A gente não tem salário, né, então a gente tem que fazer o nosso salário. E todos que são corretores de imóveis sabem que o desafio é difícil. E hoje, nossa empresa ela é 100% focada em operações comerciais. Vendemos, alugamos, permutamos, desenvolvemos projetos de ativos imobiliários comerciais. Atendemos grandes demandas, pequenas demandas, médias demandas, mas todo dia aprendemos com nossos clientes, nossos investidores, as empresas que nós atuamos, que trabalhamos, que são nossos parceiros, e isso para nós é muito maior do que qualquer aula em universidade, escola, porque vocês sabem, no dia a dia, a gente não é só corretor de imóveis. Nós somos advogados, nós somos psicólogos, nós somos engenheiros, nós somos arquitetos e nossa atuação é muito ampla. E se a gente não aprender a ser um pouco dessa... Aliás, nós somos também gerente de banco, né? Porque o cara quer saber para onde vai o dinheiro dele, né? E, exatamente, somos consultores de investimentos. Então, em respeito, né, aos nossos advogados, eu, por exemplo, gosto de falar em ganhar dinheiro, né? Advogado gosta de falar de leis. Eu não gosto muito de leis, né?